Questão do concurso Banco do Brasil 2023. Jota convenceu o diretor de um curso preparatório a abrir uma turma especialmente para o concurso em que ele pretende se inscrever e comprometeu-se a trazer mais alunos para formar essa turma. O diretor do curso estabeleceu a seguinte condição: uma sala com 70 lugares, ou seja, com capacidade para até 70 estudantes. Será disponibilizada para a turma, desde que cada estudante, inclusive você, Jota, pague mensalmente R$ 660 mais R$ 30 por cada lugar vago. Considerando-se a condição estabelecida pelo diretor para que o curso tenha arrecadação mensal máxima com essa turma, ela deverá ter exatamente X estudantes. Dividindo-se X por 5, obtém-se resto igual a... Muito bem! Temos aqui no quadro um resumo breve dos dados da questão, tá? Então a gente tem uma capacidade lá da sala de aula para 70 lugares, né? Ou seja, até 70 estudantes. Cada estudante presente, né, vai pagar 660 de mensalidade, mais R$ 30 por cada lugar vago. Vão ter X estudantes, considerando, né, X estudantes, e ele quer saber qual é o resto da divisão de X por 5. Cara, essa é uma questão extremamente clássica, tá? De matemática. Você vai ver várias questões com esse mesmo formato, com esse mesmo padrão. Não é uma novidade. A ideia que está por trás, a lógica que está por trás dessa questão, você vai montar uma equação, tá? Essa equação, quando a questão fala em máximo, né? Sempre, quase sempre, quando a questão fala em máximo, esse tipo de equação vai ter que recair em uma função quadrática, né, para você poder usar o famoso vértice da função quadrática, que é onde vai estar o valor máximo ou o valor mínimo. E aí o grande mistério aqui é, já tendo essa ideia na sua cabeça, você já sabe, bom, eu preciso chegar em uma função quadrática. Agora o grande desafio é exatamente esse, chegar nessa função, mas você vai ver que é muito tranquilo chegar na função, eu vou te mostrar aqui agora. Bom, primeiro passo, são X estudantes, cada estudante vai pagar 660 de mensalidade, né? Então a arrecadação vai começar a gente multiplicando 660 pelo X, concorda comigo? 660 X, digamos que é o primeiro cálculo que você faria para saber quanto você vai arrecadar. Pega o número de estudantes e multiplica pela mensalidade que cada um deles vai pagar. Só que agora a gente tem que pegar também, ó, o valor que a gente vai receber referente aos lugares vazios. Então pensa comigo, olha só. Se a gente tem um total de 70 lugares, a quantidade de lugares vazios vai ser a diferença entre o total de lugares e a quantidade de estudantes. Por exemplo, se você tem 50 estudantes, 70 menos 50 vai dar 20 lugares vagos. Se você tem 60 estudantes, 70 menos 60, 10 lugares vagos. Então, a quantidade de lugares vagos vai ser 70 menos o meu X, que é a quantidade de estudantes. E aí, a quantidade de lugares vagos eu tenho que multiplicar por quanto? Por 30, né? Vai ser pago R$ 30 por cada lugar vago. E quem é que vai pagar? E quem é que vai pagar exatamente esse valor aqui? São os próprios estudantes que estão presentes. Então você ainda precisa pegar esse valor aqui e multiplicar por X. Pronto, simples assim. Essa expressão vai recair em uma função quadrática que você já sabe que a solução está onde? Está lá no cálculo das coordenadas do vértice da função. Então vamos seguir em frente aqui, ó. 660. Deixa eu apagar aqui, vai ficar 660x mais. Aqui a gente vai fazer a distributiva, né? Então aqui vai ficar 30x vezes 70. 3 vezes 7, 21. Então eu vou ter aqui 2100x menos 30x vezes x, 30x ao quadrado. Olha lá a nossa expressão lá da função quadrática. Então, ó, se você somar aqui 2.660 com 2.100, vai dar 2.760x, né? Vou repetir lá, menos o 30
x ao quadrado. Então, essa expressão aqui, né, é justamente a expressão lá, vamos dizer, da arrecadação em função do x. Então, essa aqui é a nossa função quadrática. E aí, observe o seguinte, a gente quer saber, a gente está falando de uma arrecadação máxima. Mas quando essa arrecadação máxima, ela seria, por exemplo, a imagem da função, seria o y. Aí eu te pergunto, se você quer saber o valor máximo da função nesse caso, o que você precisa descobrir? Você precisa descobrir o y do vértice ou o x do vértice, né? Acho que essa resposta já está bem na cara. Como eu quero descobrir o valor de x, é só eu calcular o x do vértice. Se eu quisesse saber qual era o maior valor possível da arrecadação, aí sim eu teria que calcular o y do vértice. Então aqui a gente vai calcular o x do vértice pela fórmula lá do x do vértice, que é o menos b sobre 2a. Tranquilidade? Beleza pura? Então aqui, ó, o oposto do b. O b é esse cara aqui, ó, 2.760. Cuidado para não confundir aqui quem é o a e quem é o b. O b é o coeficiente do x, é o número que multiplica o x, menos 2.760. Tudo isso dividido por 2a. A é o coeficiente do x ao quadrado. Inclusive, vale a pena a gente mencionar aqui também o seguinte, tá? Como a questão estava falando em máximo, falando de máximo em função quadrática, isso só vai fazer sentido se for uma função quadrática com concavidade para baixo, tá? Só faz sentido falar em máximo, ó, em uma função quadrática com concavidade para baixo. Por quê? Porque o vértice lá, ó, da parábola vai ser o ponto máximo. Onde é que eu estou querendo chegar com isso? Você já saberia, ou você já teria que ter na sua cabeça que a função quadrática que você ia calcular, ia descobrir, ela deveria ter, ó, um A negativo. Porque se A negativo significa que a parábola tem concavidade para baixo. Se você chegasse aqui em um A, em um coeficiente do x ao quadrado positivo, a parábola teria concavidade para cima e aí não faria mais sentido em falar em máximo, porque na concavidade para cima, o vértice é o ponto mínimo. Então são pequenos detalhes que você já precisa ter na sua cabeça antes de você resolver a questão, né? O que é isso? Isso se chama domínio completo da matemática, domínio completo do assunto. Você vê que a gente está desenvolvendo aqui um cálculo, uma equação relativamente simples, só que existe uma ideia bem específica por trás. Essa ideia, você vai dominar ela com prática de exercício e também com domínio da teoria, tá? Muito cuidado, muita gente vai resolvendo questões sem dominar o conteúdo, e aí não dá, você tem que dominar as duas coisas. Show de bola! 2 vezes A, 2 vezes menos 30, que vai dar menos 60. Beleza? Quando você fizer essa conta aqui, tá? Vai dar exatamente 46, para dinamizar aqui pra gente, tá bom? 46. Inclusive, estou com a calculadora aqui, ó, só para dinamizar aqui pra gente. Deixa eu ver se dá para ver aí, ó. Acho que dá para ver, né? Se a gente pegar aqui, ó, 2.760, na verdade poderia cortar o zero, né? Divide por 60, resultado ali, ó, 46. Outra coisa muito legal, falando em pegar a calculadora, quando você estiver estudando em casa, tá? Só use a calculadora, principalmente, né, se você estiver se preparando para concurso, né, que é algo que você vai precisar muito do controle de tempo, né, durante a realização da prova, seja um concurso, né, Banco do Brasil, uma prova de vestibular, uma prova militar, enfim, qualquer concurso, qualquer prova que você vai precisar muito ali do controle de tempo, né, você vai ter concorrência, você vai ter um número de vagas específico, então você tem que chegar lá e fazer rápido. Então, muito cuidado, tá? Quando você estiver treinando em casa, estudando em casa, não fica usando a calculadora não, tá? Eu só uso a calculadora porque eu tô gravando um vídeo e o objetivo aqui não necessariamente é fazer com muita rapidez, mas é que você entenda, tá? Mas se você ficar usando muito a calculadora quando você estiver estudando em casa, na hora que você for fazer lá no dia da prova, você vai fazer muito devagar, você vai perder, né, o time do cálculo e isso vai te atrapalhar. Bom, x é 46, como é que eu vou terminar essa questão? É só pegar o 46 e dividir por 5, uma conta extremamente simples. Quanto é que dá? 46 dividido por 5 vai dar 9. 9 vezes 5, 45. Para 46 sobra 1. O gabarito, portanto, é a letra B.